Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play. Estou aqui com meu amigo Marco Fernandes, analista de geopolítica do Brasil de Fato, que está conversando com a gente diretamente de Moscou, na Rússia. Tudo bem, Marco? Tudo ótimo, Miguel. Bom estar de volta. É isso aí, Marco. Só para atualizar o pessoal, que horas são aí? Hoje aqui no Brasil são 10h20 da manhã, hoje é 26 de novembro. Que dia e hora é aí? Hoje é dia 26 de novembro, às 4h20 da tarde, mas já está noite em Moscou. Já está noite em Moscou. Muito bem. Tá frio aí em Moscou? Tá friozinho, assim. Pro moscovita não, né? Hoje tá tipo 0 grau. Para eles é tipo normal, assim. É um passeio no parque. Mas agora já tá começando a escurecer cedo, né? Porque agora já são 4h30 menos, né? E já tá bem escuro, praticamente noite. E daqui a mais uma semana, 2 semanas, vai estar escurecendo antes das 4, né? E amanhece ali pelas 9 da manhã. Então, esse é o momento mais difícil do inverno moscovita, eu diria. Porque a gente fica com muito medo do frio, né? Mas, na verdade, o frio não é o pior. A pior coisa é a falta de luz. É isso que é dureza. Dezembro, você tem ali 6 horas, 7 horas de luz por dia. E, em geral, tá nublado. Então, você também não vê o sol. Às vezes, você fica 2 semanas sem ver o sol e com muito pouca luz. E aí, cara, é inevitável, tem uma coisa psicológica, afeta. Você começa a ficar meio deprê, você começa a não querer sair de casa e tal, mas tem que sair, tem que trabalhar e tal. E muita neve daqui a pouco, né? Nevou já umas 2, 3 vezes aqui, mas daqui a pouco começa a neve braba, né? A característica do hemisfério norte é que você tem um período de um dia muito longo, né, que vai até umas 10 horas da noite, e depois um dia muito curto, né? Aí é assim também, né? Exatamente. A gente depois tem a recompensa no verão, porque aí é uma maravilha, o dia não acaba nunca. Tá certo. Vamos só para marcar a data também, que é importante, marcar a data histórica, né? Ontem, aqui no Brasil, o Bolsonaro recebeu a sentença definitiva de prisão, né? A ordem definitiva de prisão, 27 anos de cadeia, está preso na Superintendência da Polícia Federal. Outros generais foram presos, o Augusto Heleno, triste memória. Enfim, uma página virada da nossa história. Para citar o próprio Bolsonaro, acabou, porra. Depois de sofrermos aí um tempão com esse psicopata, ele está na cadeia, que é o lugar onde ele merece ficar. Então, só para te dar uns segundos aí para você dizer as suas impressões sobre isso, como brasileiro. Não, você já mandou bem, acabou porra. Mas você sabe que primeiro é histórico, Miguel, isso realmente, assim, eu acho que a gente tem que lembrar para sempre desse dia, mas a gente vai ter que continuar lutando para que esse dia não seja revertido, porque eu acho que ainda eles não vão desistir. Vamos supor, né, bate na madeira aqui 3 vezes. Se o Tarcísio ganha, eu acho que ele reverte, ele vai fazer coisa para reverter. Mas, independente disso, é um dia histórico para o Brasil, é um dia histórico para o povo brasileiro. Eu acho que, na verdade, eles também, botar um cara como o Heleno na cadeia, na verdade, também é fazer justiça com aqueles que sofreram com a ditadura em 64, né? Porque eu acho que também aí tem uma carga histórica gigantesca que a gente nunca conseguiu lidar no Brasil, a gente nunca conseguiu encarar de frente. Tentamos, né, na Comissão Nacional da Verdade, mas os esforços foram muito importantes, mas também foram revertidos depois. E acho que agora essas sentenças, particularmente dessa semana, elas marcam talvez um novo período na história do nosso país. Muito bem. A humanidade está tentando avançar. Aí a gente pode passar já para uma das razões principais. A gente está conversando, você tem feito algumas viagens importantes, fez algumas entrevistas muito interessantes para o Brasil de Fato, sobretudo na Indonésia, né? Você está na Rússia, mas andou viajando aí pelo sudeste da Ásia,
e conheceu o maior país do Sudeste Asiático, né? A Indonésia. Vou até colocar o mapinha aqui. A Indonésia é um país que a gente tem que começar a prestar muita atenção. Entrou para os BRICS, né? Ela é membro pleno dos BRICS? Já membro pleno? Membro pleno. Membro pleno. 280 milhões de pessoas. Pessoal, 280 milhões. É gente pra cacete. Lembrando que o Brasil tem menos de 210. O Brasil, a gente chegou a pensar que tinha 220, né? Mas o IBGE acabou recuando um pouco. A gente tem menos de 210, 208. E a Indonésia, 280. Eu li a sua entrevista, né? Oitavo PIB do mundo, né? Próximo ao Brasil, que tem sétimo, que está em sétimo, enfim. Indonésia, né? Como é que foi a sua viagem? Isso aí, o mapa está o sudeste da Ásia todo, né? A Indonésia é o verde aqui, esse verdinho aqui. Como é que foi quando você foi para lá? Você ficou quantos dias? O que você foi fazer lá? Bom, eu fui lá, Miguel, 2 missões, né? Assim, principalmente eu fui por conta do Conselho Popular do BRICS, né? Que a gente, enfim, estamos aí construindo o conselho já desde o começo desse ano. A Indonésia, né, é um parceiro importante. Aliás, dos países todos no conselho hoje é dos mais ativos, né? Junto com Rússia, Brasil e África do Sul. Então fomos para lá para fazer conversas, né? Porque a gente também está mobilizando os países para um grande evento, que aliás, né, você vai estar lá presente, já foi convidado, vai ser um dos convidados nossos de honra lá, que é a Cúpula Popular do BRICS, agora de 1º a 4 de dezembro no Rio de Janeiro, semana que vem, segunda-feira que vem, vai ser o último grande evento aí da presidência brasileira nos BRICS e que nós do Conselho Popular estamos organizando junto com outros parceiros nossos aí. Então eu fui para lá para fazer conversas, né, com os membros do conselho, para inclusive trazer outros membros também de articulações nossas que nós temos lá, e também acompanhei a visita do presidente Lula, né, que teve lá numa visita histórica, aliás, né, foi a primeira visita de Estado que o Lula fez à Indonésia, num momento justamente em que a Indonésia se aproxima dos BRICS, se aproxima do Brasil. Aliás, um detalhe, Miguel, em off aqui de uma fonte que esteve na reunião, porque você lembra que quando teve a cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, a Indonésia aproveitou para fazer uma visita de Estado, né? No dia 9, a cúpula foi 6 e 7, no dia 9 teve uma visita de Estado. Então o Prabowo Subianto, presidente da Indonésia, encontrou com o presidente Lula. Uma fonte muito, muito confiável que estava nessa reunião disse que rolou um match, bateu o santo dos dois, o Lula com o Subianto, se gostaram pra caramba. O Subianto, inclusive, disse para o Lula, né, que, olha, faz muitos anos que nós acompanhamos os programas sociais do PT e já estamos fazendo coisas inspirados nos programas de vocês, vou falar sobre isso daqui a pouco. E ele já, né, fez o convite para a visita de Estado do Lula, e houve uma coisa muito interessante do ponto de vista pessoal, né, porque o Lula estava lá. O Lula chegou dia 20, ele teve dia 24 a 26, eu acho, se não me engano, ou 23 a 25 em Jacarta. O Lula faz aniversário... Qual mês? Agora, no mês passado, em outubro, né? Faz um mês, mais ou menos, foi no final de outubro, e o Lula faz aniversário dia 27 de outubro, né? Então, ele estava ali há poucos dias do aniversário, e o Prabowo fez aniversário dia 16 de outubro. Então o Prabowo deu uma festa de aniversário conjunta dos dois. Tem aí imagens no YouTube, podem procurar. O Lula meteu a batik dele. A batik é esse tipo de camisa, né? Típica da Indonésia, como é que eu estou vestindo. O Lula, comprou uma vermelha linda, 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 e foram para a festa. Então, assim, mostrando também que tem uma relação pessoal muito boa. E tem acordos que estão sendo feitos, importantíssimos, entre Brasil e Indonésia, né? Inclusive tem um que ainda não foi anunciado, mas está em discussão, e aí também é um off que eu posso dar aqui de uma fonte que estava na delegação, de que tem aviões, a Embraer está fazendo uma negociação muito importante na Indonésia para vender avião civil e militar, né? E teve acordos ligados ao agronegócio, como sempre, mas acho que o mais importante foi o que o presidente Lula disse. Olha, não é possível que dois países do tamanho de Brasil e Indonésia, que juntos têm quase 500 milhões de habitantes, que o nosso comércio bilateral seja só de 6 bilhões de dólares. Isso é um absurdo, né?
Então, isso acho que foi uma boa provocação do presidente Lula, né, aos empresários brasileiros, ao governo brasileiro, aos ministérios e também ao governo da Indonésia. Então, a gente espera que, de fato, né, essa relação se estreite a partir de agora e a gente consiga, né, ter cada vez mais relações comerciais com a Indonésia. Muito bom. Marcos, só para fazer um contraponto ao que você está falando, o fato de ter uma população tão grande, né, obviamente faz com que a Indonésia seja um dos maiores mercados do mundo, né? E muita gente, por mais que seja um país ainda em desenvolvimento, né, as pessoas comem, então o Brasil, que é um grande fornecedor de alimentos, o Brasil pode estabelecer relações comerciais mais intensas com a Indonésia, ainda mais no momento que o Brasil ainda está sofrendo, agora reduziu um pouco, mas estava sofrendo muitos ataques dos Estados Unidos pelo tarifaço. O Brasil pôde desviar uma parte da sua produção para a Indonésia. E o fato da Indonésia ter uma economia mais ou menos simétrica com o Brasil, também não é um país altamente industrializado, a gente pode exportar manufaturados para a Indonésia, que a gente tem aqui a nossa base industrial, que a gente faz produtos de linha branca, geladeira, esse tipo de coisa que a gente faz muito, que a gente pode exportar para lá, aviões, né, como você mencionou, diferentemente da Europa, que é um mercado muito fechado para manufaturados brasileiros, né, e também serve como contraponto aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o tarifaço agora, não sei se você percebeu, eles liberaram café, liberaram carne, né, vários outros tinham liberado, mas aí ficou todo o peso em cima de manufaturado, entendeu? E os Estados Unidos compram muito manufaturado do Brasil, então isso é mais um choque. É o que mais compra, né? É o que mais compra. Os Estados Unidos é o que mais compra manufaturado. Dentre os países desenvolvidos, o único que compra mais manufaturado é os Estados Unidos. A Europa não compra praticamente nada, a China não compra praticamente nada, só os Estados Unidos que compra manufaturado. E a América Latina, né? A América Latina, na realidade, é o grande mercado dos manufaturados brasileiros. Mas o escoamento é isso. África e BRICS. Mas então, o que mais você pode falar sobre a Indonésia? É um país, como é que é o sistema político da Indonésia hoje? Olha, ele é um sistema semelhante ao nosso, né? Uma democracia liberal burguesa, com partidos políticos que se alternam no poder, né? Uma sociedade civil também muito diversa, vibrante, movimentos populares, né? Tem lá, por exemplo, o SPI, que é o maior movimento camponês, que é parceiro do MST na Via Campesina desde 96. Então, nesse sentido, tem algumas coisas se assemelham, né, digamos, à estrutura política do Brasil. Agora, justamente por isso, Miguel, eu acho que é um país que a gente precisava prestar mais atenção no Brasil. E por quê? A gente até comentava um pouquinho isso aqui antes de entrar no ar, né? A gente tem acompanhado muito a China, né, nos últimos anos, e com toda razão, e temos que estudar muito, né? Acho que somos aqui dois que somos, né, muito empolgados, né, em aprender com a experiência chinesa. O problema é que a experiência chinesa está cada vez mais distante da nossa realidade, né? Então, há coisas que a China consegue fazer porque tem um partido, né, o Partido Comunista no poder, que não tem que se preocupar com a eleição, tem planejamento de longo prazo, já tem uma base industrial que está, né, em Marte já, né? Acho que China, a gente já pode chamar de planeta vermelho, né? Porque a China já está mais para Marte do que para a Terra. Agora, então, nesse sentido, às vezes é muito difícil a gente fazer, digamos, importar algumas das experiências. Mas a Indonésia não. A Indonésia tem um perfil muito parecido com o nosso, uma economia que está ali pau a pau, né? Nós somos a 7ª maior PIB do mundo em paridade de poder de compra. A Indonésia está em 8º, só que a Indonésia vai passar a gente, porque eles têm crescido 5% de média ao ano e a gente está crescendo 3 e pouco, né? Então a expectativa é que talvez no ano que vem a Indonésia já se torne a 7ª economia e nós caímos para 8º. Então, nesse sentido, é uma experiência muito mais próxima da nossa. Inclusive, como você perguntou, politicamente também, o sistema político. Então, vamos lá. A Indonésia hoje, Miguel, ela é um grande caldeirão, um grande laboratório de experiências inovadoras de desenvolvimento para o sul global, né? De projeto de nação para o século XXI. Por exemplo, né, uma das coisas que a gente mais debate, né, hoje em dia, um dos temas centrais da geopolítica, é a questão da desdolarização, da necessidade de criar alternativas ao dólar, sistema de pagamento do SWIFT, e como que a gente, né, consegue ir se tornando independente, mais independente do dólar, como, aliás, o presidente Lula insiste o tempo inteiro nessa tecla.
Ora, a Indonésia, por exemplo, Miguel, criou um sistema de pagamentos absolutamente inovador, revolucionário, que é o CRIS, que é QR, né, de QR Code, e S, Indonesian System. Que assim, não vou entrar aqui no detalhe técnico, mas quem entende diz que é um sistema inovador tecnicamente. Agora, na prática, o que acontece? Eles lançaram esse sistema já faz, acho que talvez uns 3, 4 anos, e esse sistema já foi exportado para a Malásia, que é ali do lado, para Singapura, que também é ali do lado, e para Tailândia, que é outro país da ASEAN. E já está em teste na China e no Japão. Basicamente, isso quer dizer o quê, Miguel? Hoje, se eu sou um tailandês e eu vou para a Indonésia, eu com o meu celular, com o meu aplicativo do banco, eu compro qualquer coisa na Indonésia com o meu dinheiro no meu banco na Tailândia, sem precisar comprar dólar, trocar, né, como todo turista faz. Daqui a pouco vai chegar na China. Então, eu que tenho, né, tenho uma conta no banco na China, eu vou poder viajar para a Indonésia e não me preocupo com dólar, não me preocupo em trocar moeda, porque tudo vai direto cair na conta do meu banco. Isso é para um turista e isso é para um negociante, para um comerciante, para uma empresa. Ou seja, é o sistema mais avançado que nós temos hoje no mundo, um sistema um cross-border, né, transfronteiriço entre países, é o que a Indonésia criou há poucos anos atrás. Né? Então, ou seja, a Indonésia está na vanguarda da desdolarização. Esse é um ponto. Segundo ponto, tem vários aqui, vou só falar isso aí, eu passo a bola para você para não ficar fazendo palestrinha aqui, mas... não, beleza. Outra questão central, que aliás... Deixa eu só comentar, então, esse ponto aí. É tipo um Pix, internacional, né? Um Pix Plus. Isso. Basicamente é isso, Miguel. É exatamente isso. É um Pix internacional. Basicamente é isso. Você aquilo seria um exemplo, você ir na Argentina, né? E comprar qualquer coisa com o seu aplicativo do seu próprio banco, né? Você... muito interessante isso. E o Brasil, como o Brasil também é um país relativamente moderno nesse sentido, até em função do Pix, claro, a gente pode incorporar isso com certa facilidade e, de repente, transformar isso numa coisa regional. Maior ainda, né? Maior ainda, global, de repente, né? Uma coisa global. Exatamente. Quer dizer, nada impede o Brasil de sentar com a Indonésia, o Banco Central brasileiro e o Banco Central da Indonésia, com o Pix e com o CRIS, e ver, por exemplo, como é que pode ser integrado nos países dos BRICS. Isso já está acontecendo, esses diálogos entre Rússia e China, com Indonésia, com Irã, mas assim, na prática hoje, não há nenhum sistema igual a esse no mundo, que incorpora, ele já são 4 países e já tem mais duas grandes potências entrando nos próximos meses, que é China e Japão. Né? Então, um golaço que os indonésios fizeram e que a gente pouco ouve falar ainda no Brasil. Legal. E o próximo ponto? Não, o próximo ponto, olha só. Curiosamente, ontem eu estava vendo um pronunciamento do presidente Lula lá em Moçambique. Né? Ele está em Moçambique, fazendo acordos importantes, retomando a estratégia, né, brasileira de política externa na África, que, aliás, é outro golaço do presidente. Mas aí ele fez um discurso muito importante sobre a questão dos minerais críticos, né, que está na pauta agora do mundo inteiro, graças à ganância trumpista. Agora todo mundo fala de terras raras, todo mundo entendeu. Não só isso, né? Porque o Trump acabou tomando um tapa na cara da China, né? Exatamente. Ele quis brincar com a China nem usava muito essa cartada, né? Não tinha. A China sempre exportou para o mundo inteiro, sem problema. A China sempre generosa. Mas exatamente. Aí o Trump começou a atacar a China. É assim que vocês querem? É assim que vocês querem jogar? Então, beleza. Cortou. Exatamente. E eu acho que é isso mesmo, Miguel. Eu acho que isso aí é uma grande lição para o sul global inteiro. O poder que os minerais críticos dão para aqueles países que os possuem e que sabem como manejar essa riqueza e esse poder. Sabe fazer o processo de... tem a tecnologia de processamento e a infraestrutura de processamento, que é fundamental. Exatamente. É isso que o presidente Lula falou ontem. Nós não queremos ser só exportadores de minerais críticos brutos, né? Sem industrialização. Ora, o que a Indonésia fez, mais uma vez? Fez na vanguarda. Nós estamos fazendo essa discussão em 2025, né?
Ora, em 2020, há 5 anos atrás, o presidente Jokowi, que, aliás, tem muitas críticas a ele, eu falei com muita gente na Indonésia, super crítico a várias questões dele, mas o que ele fez em 2020? Ele proibiu a exportação de níquel bruto da Indonésia. Só para vocês entenderem, a Indonésia é a maior reserva de níquel do planeta. Tem mais ou menos 26% das reservas do mundo. Maior comprador, obviamente, que é a China. O níquel está no mesmo grau de importância, né, para os eletrônicos, para as baterias. O níquel é tão fundamental quanto o lítio, por exemplo, né? Ora, o que aconteceu? A Indonésia proibiu, então, né, a China, maior compradora. Aí o que acontece, né? Bom, se fosse os Estados Unidos, né, classicamente o que aconteceria? Um golpe de Estado no Jokowi em 6 meses, né? Que isso aconteceu já várias vezes na história, não é teoria. Bom, a China, como sempre, ela vai sentar para negociar. Inclusive na Indonésia, né? Inclusive na Indonésia, exatamente. Inclusive na Indonésia em 65. Bom, a China sentou para negociar. O Jokowi falou, olha, gente, desculpa, mas assim, a gente precisa ganhar um pouquinho mais que isso aí, né? Porque nós temos níquel aqui todo, vocês precisam e vocês estão ganhando muito mais do que nós. A China sentou para negociar. Disso resultou um acordo, Miguel, de investimento de mais de 30 bilhões de dólares em 2 megacomplexos de processamento de níquel na Indonésia por joint ventures, né, junto à sociedade entre empresa chinesa e empresa da Indonésia. Ora, tem várias críticas, pessoas falam, olha, transferência de tecnologia ainda está muito pobre, era para ser mais, o Estado ainda está ganhando menos do que precisava porque teve benefícios fiscais, etc, etc. Mas, por exemplo, a arrecadação da Indonésia passou em 3 anos, passou de 3 bilhões com o níquel para 34 bilhões em 3 anos. Né? Ou menos de 3 anos, 2 anos e pouco, 2 anos e meio. Sim, discutindo finalmente, né? Aí dizendo, temos que industrializar os nossos minerais críticos por aqui. Não sei se perdeu de novo, mas enfim, acho que a internet está dando uma oscilada aqui. Mas é isso, né? Então a Indonésia, isso foi, né, um outro projeto que eles fizeram já na vanguarda, né? E é um exemplo para todo mundo agora, né? Isso é uma pauta mundial, o que fazer com os minerais críticos do sul global. Muito bom. É isso aí. Você tem um mundo em transformação hoje. Você tem alguns países da África, né? Aquela região do Sahel, também tomaram decisões semelhantes de proibir a exportação de alguns minérios importantes, urânio, por exemplo. Exato. Está muito rico em urânio, né? E eles também refizeram os contratos, tentando trazer investimentos para seus países. Você tem, acabou de entrar em operação, né, a mina do Guiné, a famosa mina Simandu, no Guiné, que é um projeto chinês que há décadas a Europa tenta construir essa mina de minério de ferro há décadas e não conseguiu. A China conseguiu, vai ser a maior mina de ferro do mundo, né? Então, são 3 grandes produtores de ferro: Austrália, Brasil e essa mina aí agora no Guiné. E para a China é importante, para se emancipar da Austrália, que é um país que fica muito sob influência dos Estados Unidos, então ela ganha uma certa independência. O Brasil tem um dos maiores jazidas do mundo de minérios críticos também. O Brasil é conhecido. Minérios críticos, você sabe, né? Também é chamado, mistura um pouco terras raras, minérios críticos. Terras raras é uma parte, né? Se interpõe um pouco. Mas essas terras raras que eu tenho lido, elas não seriam tão raras assim. Claro que você tem a concentração muito grande em alguns países. O Brasil é um desses, China é outro país, mas não são tão raros assim. O que é difícil é o processamento. Exatamente. É muito complicado mesmo. E a China domina 90% desse processamento. Exatamente. E os Estados Unidos vai demorar ainda, pelo que eu li, né, mais de 10 anos até ele conseguir alcançar. Na melhor das hipóteses. Agora, você imagina o que a China vai fazer em 10 anos, né? Porque quando você pensa em 10 anos, uma coisa é você pensar em 10 anos para um país normal, né, digamos assim. Outra coisa é pensar em 10 anos para a China. Quando os Estados Unidos alcançar a China em
em processamento de terras raras. Em 10 anos, a China já vai estar, né, colonizando Marte. Você brincou, falou que já vai estar colonizando Marte ou sistema solar, alguma coisa parecida, porque eles estão avançando com uma velocidade muito grande. Mas, viu, Miguel, só um comentário em relação a isso, o último em relação ao Brasil. Eu falei muito aqui do níquel da Indonésia, faltou dizer o seguinte: a segunda maior reserva do mundo é o Brasil. E nós não temos uma discussão sobre níquel no Brasil hoje, né? Estamos começando agora, acho que o presidente Lula está trazendo isso a público, mas é isso. Nós somos a segunda maior reserva de níquel e nós somos a segunda maior reserva de terras raras, né? Então, assim, isso porque nós só conhecemos 27% do nosso solo. A gente só tem 27% mapeado, Miguel. Deve ter muito mais, inclusive, no nosso solo. A gente só mapeou 27% até hoje, né? Então, assim, isso para o Brasil, bicho, isso é o nosso bilhete da loteria premiado para as próximas décadas. O Lula criou, né, um Conselho Nacional de Geologia, terras de minérios, né, para estudar, para organizar isso, fazer uma nova legislação específica e criar um parâmetro, né, alguns parâmetros legais, institucionais, e atrair investimentos. Agora, vamos então passar para um outro assunto que eu queria também saber sobre o sudeste da Ásia como um todo, né? Vou botar o mapinha aqui de volta. Miguel, eu vou te pedir permissão só para fazer uma última coisa sobre a Indonésia, que eu acho importante. Pode, está no sudeste da Ásia, pode. Claro. Exatamente, porque é o seguinte, tem uma questão, além de, eu dei aqui só 2 exemplos, né? A gente poderia ficar aqui uma hora inteira falando sobre outros exemplos. Mas eu só queria fechar o seguinte: a Indonésia está com um presidente novo, né, que foi eleito faz mais ou menos um ano, o Prabowo Subianto, que eu falei dele, né, e do match aí com Lula. O Prabowo, ele é um cara muito controverso, né? O Prabowo Subianto, ele é um general, ele é genro do Suharto, né? Suharto, ditador durante mais de 30 anos, golpe de Estado de 65, matou 1 milhão de pessoas, enfim, 600 mil é o dado oficial, mas todo mundo fala que é 1 milhão. O Partido Comunista da Indonésia era o segundo maior partido da Ásia, só perdia para o Partido Chinês, Partido Comunista Chinês. Então é um trauma histórico, né? Aliás, a gente também é outra coisa que nós somos similares, né? Nós compartilhamos esse destino trágico, porque nosso golpe foi em 64, deles foi em 65. Mas o Prabowo assume, ele concorreu a 4 eleições, ele perdeu 4 vezes, mais até do que o Lula perdeu 3, né? Ele perdeu 4 vezes até ser eleito na 5ª tentativa no ano passado. E o Prabowo, ele está com uma política que eu conversei, por exemplo, com gente de movimento popular lá, gente de esquerda, que disseram o seguinte: Marco, a gente ainda está tentando entender o Prabowo. Ele é um cara muito complexo. Todo esse passado que ele tem, ele vem com um discurso, por exemplo, ele fez um discurso histórico, Miguel, em junho desse ano, no Fórum Econômico de São Petersburgo, em que ele, pela primeira vez, ele disse o seguinte: olha, nós, na Indonésia, nós estamos propondo um novo sistema econômico que nós estamos tentando construir, que seria ele fala, um misto de capitalismo com socialismo. E aí faz lá as críticas, o socialismo, não sei o quê, porque o pessoal não trabalha, enfim, uma crítica bem rasa, mas com o capitalismo ele vai na mosca, ele fala, o capitalismo não resolve o problema da desigualdade, o capitalismo não resolve a pobreza, o capitalismo não consegue garantir que a população inteira tenha uma vida boa, e nós precisamos mudar esse sistema. E ele está falando isso, né? Quer dizer, ele fala, aliás, um amigo lá me chamou a atenção, Marco, curiosamente ele faz esse discurso em São Petersburgo, né? O que aconteceu em São Petersburgo em 1917, você lembra? A Revolução Russa, né? Então, assim, ele ainda é um cara muito sagaz politicamente, né? Mas, enfim, ele tá aplicando coisas na prática, todas elas com críticas. Mas, por exemplo, ele criou um fundo soberano chamado Danantara, que é aquela coisa, um fundo soberano é um fundo que o Estado tem, vários países já têm, que você tem mais flexibilidade para se mover no mercado, mas que você tem, inclusive, mais flexibilidade para arrecadar fundos para fazer investimento. Só que esse fundo, Miguel, ele basicamente centraliza os lucros das estatais, que eles estão reformando para torná-las mais eficientes, ele centraliza o lucro das estatais e, com isso, ele consegue manejar e fazer planejamento estratégico de investimento. E eles falam, Miguel, publicamente, nós estamos fazendo o Danantara inspirado, nós aprendemos com o exemplo da China, aprendemos com a SASAC, que
é a grande agência chinesa que centraliza todas as estatais. E é um fundo que começa com $1 trilhão e que tem a expectativa de, em 10 anos, chegar a 15 trilhões de dólares para fazer investimentos estratégicos na economia do país. Tem tudo Você isso? Entende? $1 trilhão de dólares já? Já começa com $1 trilhão, porque a Indonésia tem uma economia estatal muito poderosa. Muito poderosa. Então já começa aqui no alto. E, além disso, o outro lado são os programas sociais massivos que eu falei no começo, né? Que ele diz, olha, a gente já está aprendendo com a experiência do PT faz muitos anos. Ele lançou, por exemplo, um programa de refeições grátis para crianças, para gestantes e para lactantes, né? Para, enfim, mulheres que estão dando, né, amamentando seus bebês. Que já está atingindo 30 e poucos milhões de pessoas, vai chegar a 80 milhões de pessoas no ano que vem, e é para garantir a nutrição básica, né, para a população mais pobre e essa população que é a mais importante, né, crianças e as mulheres com bebês. Tem críticas, que está muito centralizado, que é a produção da comida toda na cidade, que aí chega no campo, às vezes estraga. Teve um caso de 8 mil estudantes que tiveram intoxicação alimentar e tal. Tem críticas sendo feitas, mas o programa está andando. E também, quando começou o Fome Zero, quando começou o Bolsa Família, tinha muitas críticas e o governo foi se ajustando. Está fazendo um programa, está criando uma rede de internatos, né, de escola, de segunda a sexta, para crianças das classes populares, dizendo o seguinte: nós precisamos quebrar o círculo vicioso da pobreza. Porque a criança sai da escola, volta para casa, e um monte de problema, isso ele não consegue estudar, não consegue se concentrar. Então, fica na escola de segunda a sexta e vai ter todas as condições para ter uma boa educação. Está fazendo um programa de formação de cooperativas rurais, está formando milhares de cooperativas nos povoados, né, no campo. Aí os companheiros lá do movimento camponês, que, aliás, eles deram a ideia, disseram, mas a gente queria cooperativa de produção. Por enquanto, só é cooperativa de distribuição. Eles compram das estatais ou das grandes empresas e revendem no campo. Mas, mais uma vez, está gerando empregos, está gerando renda. Então, assim, tem uma série de experiências acontecendo no país hoje, né, desde o Joko e agora o Subianto, que a Indonésia está se mexendo, eles estão inovando, eles estão pensando, bom, o que a gente quer construir nas próximas décadas, né? Então, acho que nesse sentido, a gente precisa muito, muito, muito começar a entender melhor e ficar mais de olho no exemplo indonésio, né? Porque é isso, mais uma vez, eles estão fazendo tem democracia liberal burguesa, tem eleição a cada 4 anos, tem partido de oposição, mas estão conseguindo fazer coisas absolutamente estratégicas que um país como o Brasil podia estar discutindo nesse momento. Muito bem. Então vamos ficar só na Indonésia, a gente não tem muito tempo. Lembrando aqui, só fazer um contexto histórico, voltar aqui um pouquinho no contexto histórico. A Indonésia, ela ganha independência em 1949. Ela começa a guerra de independência em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial. Ela era uma colônia holandesa, né? Mas também tinha influência do Japão. Em 1949, ela ganha independência, inicia uma democracia parlamentar, e você tem a grande figura histórica desse período da luta pela independência é o Sukarno, que ele ficou muito famoso globalmente também, porque ele é um dos pioneiros, um dos formuladores dos países não alinhados. Exatamente. A Conferência de Bandung, que é uma cidade que fica a 140 quilômetros de Jakarta, na Indonésia. Eu tive lá, inclusive, fui lá no sábado, fui no museu, onde foi a mitológica Conferência de Bandung em 55, fez 70 anos esse ano, e que, na verdade, é a mãe do BRICS, né? Ali a mãe do BRICS. A mãe do BRICS. Eu até já uma vez escrevi sobre isso. Com uma vantagem, né? Porque os não alinhados eram países que estavam ainda emergindo, estavam com grande dificuldade econômica. Os BRICS é uma potência muito mais. Com certeza. Com certeza. E a mãe. O filho está superando, o filho está mais forte que a mãe. Mas ali foi uma tentativa de emancipação desses países. Foi duramente reprimido geopoliticamente, né? Você tem hoje em dia toda uma literatura sobre isso, como os serviços secretos dos Estados Unidos e de outros países ocidentais, né? Reino Unido, todo mundo participou do golpe contra o Sukarno em 65, né? E que foi um golpe terrível,
porque gerou uma ditadura sanguinária. A Indonésia é conhecida como uma das experiências mais violentas de ditadura contra a esquerda, em especial no mundo, né? Porque ali eles fizeram uma experiência. Tem o livro do Vincent Bevis, um americano, que ele fala sobre isso, porque você tinha setores nos Estados Unidos que gostavam do Sukarno, porque o Sukarno não era comunista, né? Ele era um cara de esquerda, assim, progressista, né? Tinha o Partido Comunista da Indonésia, que era o terceiro maior do mundo, depois da China e da União Soviética, mas ele não ocupava o poder, ele tinha até espaço no governo, mas ele estava mais se desenvolvendo localmente. Não, ele tinha influência, ele tinha muita influência, na verdade, Miguel. Tinha, né? No começo tinha bastante influência no governo. E isso foi uma das causas, inclusive, do golpe. Porque eles estavam crescendo. Era um partido gigantesco, muita influência social, né? Então, é uma das causas, né? Agora, o interessante do Sukarno é que, justamente, ele tem uma sacada genial, o grupo político todo. Quando eles fazem independência, eles criam a primeira Constituição, eles criam uma coisa chamada Pancasila, que são os 5 princípios, né, da Constituição da Indonésia, e que o pessoal lá interpreta ainda hoje como uma espécie, eles chamam de, isso seria a versão do socialismo da Indonésia. Eu até brinquei com eles lá, eu falei, o socialismo com características indonésias, né? Que é extremamente progressista. Então, na verdade, o pessoal fala, olha, isso que o Prabowo está propondo agora, essa terceira via entre capitalismo e socialismo, na verdade, é a agenda do Sukarno. Essa que era a agenda do Sukarno. A Pancasila é o que ele está promovendo agora. É tipo o socialismo moreno, né? É tipo o socialismo moreno. Uma coisa meio Darcy Ribeiro. Socialismo moreno, tropical. Como lá tem o islamismo tropical e moreno, que aí fica por um outro papo, que também é interessantíssimo. Mas a ironia histórica... Pode falar, desculpe. Só para terminar, a ironia histórica é que justamente, você imagina, o genro do Suharto é que está trazendo de volta para o debate nacional a agenda do Sukarno, que foi derrubado pelo Suharto. Então é uma coisa com requintes de plot twist, de roteiro de filme, entendeu? Está interessantíssimo, Miguel. O Partido Comunista da Indonésia, segundo Vincent Bevis, né, eu não quero tirar a mão dos grandes especialistas na história da Indonésia, mas segundo que ele morou lá na Indonésia e estudou a história lá, o Partido Comunista da Indonésia, ele era um partido que ele não seguia muito a linha leninista, soviética ou chinesa. Não. Que ele estava se integrando ao processo da democracia liberal burguesa da Indonésia e tudo. E aí, por isso que tinha setores americanos que gostavam da Indonésia, que a Indonésia oferecia um modelo progressista que não era o soviético, né? Um modelo que permitia algumas entradas de investimentos estrangeiros, esse tipo de coisa. Só que aí, o tanto que o Sukarno faz acordos com os Estados Unidos. E o Sukarno, inclusive, segue essa linha justamente para tentar ganhar dos dois lados. Ele queria fazer negócio com a União Soviética, queria fazer negócio com os Estados Unidos. Né? Mas é aquela maldição, né? A maldição do neutro. Né? Maldição do neutro, que é aquela coisa que a gente... Lá desde Atenas Antiga, né? O Império não gosta dos neutros. Né? Aí o que aconteceu é que eles foram destruídos. Né? A Indonésia foi destruída. O método Jakarta, que iniciou, foi que o Vicente Bevis ele escreve que a Indonésia foi a primeira experiência desse tipo uma das primeiras, em que ou primeiro a mais sangrenta, de mudança de regime e de eliminação total da esquerda no país, né? A ditadura que vem começa com o próprio Sukarno, né? O Sukarno ele gira a chave, né? De progressista passa a ser um reacionário, mas depois sofre o golpe mesmo assim, mesmo cedendo, entra o Suharto, ditadura sangrenta, tem estimativas de 1 milhão de pessoas mortas, e com uma especificidade, né? Tem esse livro que eu aconselho a pessoa a ler, que é a Ditadura Jakarta, do Vincent Bevis. Método Jakarta? O Método Jakarta, sobretudo o primeiro capítulo, que fala sobre a Indonésia.
e tem que ele se baseia muito num filme também, né? Que é um filme que é famoso do Oppenheimer, que eu até tinha pegado de novo o nome do filme aqui, que é The Act of Killing, o Ato de Matar, de 2012, do Joshua Oppenheimer, que fala dos massacres de 65 a 66, que mataram 1 milhão de pessoas, ativistas. Enfim, Marco, vamos chegando ao final aqui. Como é que você quer encerrar aqui a nossa conversa? Não, acho que está ótimo. Acho que o recado está dado, uma conversinha rápida aí sobre a Indonésia para introduzir. Eu acho que também é isso. Eu não sou especialista, eu, enfim, acompanho um pouquinho desde que eu estou na China, porque tem muita interação econômica lá. E já tinha estado lá uma vez, em 2017, numa outra missão. Mas dessa vez fiquei muito impactado, né? Conversei com muita gente lá e você percebe isso, que tem um debate muito vivo na sociedade, né? Um debate sobre os destinos do país, o que fazer com os minerais, o que fazer com o dólar, o que fazer com estatais, o que fazer com programas sociais, o que fazer com a pobreza. E acho que isso é uma grande lição para a gente. Acho que a gente precisa... É isso. Nós estamos nesse momento que nós precisamos disso no Brasil hoje. Desse tipo de debate sobre o projeto nacional de desenvolvimento e o que nós queremos para o nosso futuro, né? Então, acho que nesse sentido é um país que é uma experiência fundamental para a gente acompanhar mais de perto. Maravilha. Muito obrigado, Marco. Então, boa sorte para você aí em Moscou. Até a próxima, meu amigo. Até a próxima. Até segunda-feira lá na Cúpula Popular. Você está vindo, né? Você está vindo. Lá. Então, beleza. Estou indo. Estou indo. Valeu, Miguel. Grande abraço.